morrer, né? Foi necessário haver o fechamento de um ciclo para o nascimento de outro ciclo. E, como foi falado, esse tema, nós vamos falar a respeito das estações das nossas vidas. E o Senhor ministrou muito forte que não é só viver as estações, mas é vivendo, ou seja, é uma ação contínua, é uma ação que você vai ter sempre. Porque as estações, um ciclo se acaba, uma estação nova se inicia, mas daqui a pouco ela volta, né? Nós sabemos que faz parte do calendário as estações irem e voltarem. Assim também é nas nossas vidas. As estações das nossas vidas, elas às vezes passam, e como a Gisele falou, é a experiência que a gente fala assim, nunca vivi essa experiência, mas quando você for viver ela pela segunda vez, com certeza, você está mais preparada para passar por ela e você não desanimar no meio dela. Amém? Amém. E eu queria, antes de a gente começar a falar sobre cada estação, falar algumas pequenas lições para a gente viver plenamente cada estação. A primeira lição que eu queria dizer é: seja sensível a cada estação que você está vivendo. Às vezes nós queremos atropelar, às vezes nós queremos antecipar o período da estação. Por exemplo, há roupas que só ficam adequadas na estação do inverno. A gente, por exemplo, mora numa cidade um pouquinho mais fria, mas a gente consegue imaginar uma pessoa saindo, existe, mas eu vou falar de estações mais bem definidas, não só aqui no Nordeste, porque aqui no Nordeste nós não temos estações tão bem definidas como no Sul, por exemplo. Mas, por exemplo, se você for para o Sul, ou se você for para países em que as estações são muito mais definidas, você imagina um lugar de neve, por exemplo, alguém saindo de short, de mini saia ou de blusinha de alça? Não, porque a roupa ela não é adequada para a estação. Assim como em lugares extremamente quentes, né? Como, por exemplo, nós temos aí a Teresina, né, Piauí, o povo brinca que se jogar um ovo no asfalto, ele frita, né? Então imagina alguém em pleno sol, meio-dia, saindo de casaco de lã, de capuz, de cachecol. Não é, porque a estação ela precisa ter até a roupa adequada. Mas o problema é que quando nós estamos vivendo uma estação das nossas vidas, nós queremos pular para a próxima estação. E as estações, elas têm um tempo, de fato, como foi falado nesse monólogo. Elas têm um começo, mas elas também têm um final. Por exemplo, assim como a gente precisa respeitar as estações, nós precisamos respeitar o tempo das coisas. Cada ciclo na nossa vida tem um período para acontecer. Por exemplo, a maioria aqui deve ser mãe. E nós, como mães, nós passamos por um período de gestação, onde a criança precisou de quanto tempo para se gerar normalmente? 9 meses. Então imagina se uma mãe precipitada, uma mãe ansiosa, fala para o médico um dia na consulta dos 6 meses: doutor, eu não estou me aguentando em esperar essa criança nascer. Vamos tirar ela com 6 meses? Você acha que essa criança está preparada para nascer aos 6 meses? Não, não está. Você vai colocar em risco algo que não está preparado para só nos 9 meses nascer. E às vezes nós estamos sendo precipitados em sair de uma estação, e logo quando nós saímos dessa estação, nesse momento das nossas vidas, nós estamos assumindo problemas onde a gente não foi preparado, a gente não foi totalmente habilitada para ir para a próxima estação. Então seja sensível, porque quando uma estação ela chega na sua vida, algumas coisas florescem, mas outras morrem também. Não tente ressuscitar na estação que deveria sepultar coisas. Você não tenta ressuscitar coisas que já eram para estar sepultadas. Mas também não faça morrer coisas que precisam ser regadas. Nós precisamos entender que há tempo de plantar, como diz lá no livro de Eclesiastes 3, mas também há tempo de colher. Então, às vezes nós estamos pela nossa precipitação, sepultando sementes que ainda precisavam ser regadas e que ainda virariam uma planta. Como também, às vezes, estamos mantendo uma planta que já deu indícios de que já era para ter morrido. Seja sensível a cada estação. Tem uma história que eu li, que um pai, ele chamou seus 4 filhos e eles moravam no deserto. E esses 4 filhos adolescentes, eles o chamam um a um e falam: eu preciso
passar para vocês uma lição. E a lição que eu quero passar para vocês é que vocês não podem se precipitar com os julgamentos. E aí então ele deu a oportunidade para aquele primeiro filho ir para um lugar onde havia muitas árvores. E ele pediu para que cada filho pudesse visitar o mesmo ambiente e pudesse trazer um relatório sobre cada ótica, a forma como eles enxergaram aqueles ambientes. Então o primeiro filho ele vai no período do inverno. E aquele filho, então, ele observando as árvores, ele volta. O pai agora manda o segundo filho na primavera. Depois ele manda o terceiro filho no verão. E finalmente ele manda no outono o quarto filho. Quando finalmente todos os 4 filhos haviam concluído as suas visitas, o pai pede agora para que eles possam compartilhar as suas experiências. E o primeiro filho, que foi no período do inverno, ele volta com esse seguinte relatório: as árvores são feias, meio curvadas, sem nenhum atrativo. E aí o segundo filho, que foi na época da primavera, discorda. Ele fala: não, as árvores elas são muito verdes e cheias de brotinhos, parecendo ter um bom futuro. Mas aí aquele filho que foi no verão fala: não, as árvores elas estavam repletas de flores com aromas incríveis e uma aparência maravilhosa. Mas aí finalmente o quarto filho, que teve a oportunidade de ir no outono, fala: eu discordo de todos vocês, porque as árvores elas estavam tão cheias de frutos que até se curvavam com o peso, passando a imagem de que algo cheio de vida e substância estava sobre elas. O pai então explica que todos eles estavam certos, mas a lição é: não julgue uma pessoa pela estação em que ela está vivendo. Não julgue uma situação pela estação em que ela está passando. Porque a estação, ela não vai predominar quando você tem todo um ciclo de jornada de vida para viver. Nós não somos o fruto da estação que nós estamos passando. Então a lição é: as estações, elas só são um ciclo, mas elas não podem representar uma vida. Assim como aquilo que você está passando, a experiência que você está passando, a situação em que você está vivendo, não é a sua estação eterna. Então cada estação tem a sua beleza, tem as suas fragilidades, mas nós não somos aquilo que a nossa estação que estamos passando. Aquele pai vai dizer assim: persevere sempre, atravessando cada estação, uma a uma, e se prepare para a novidade e para a beleza que cada estação vai trazer para você. E eu já quero profetizar: dias melhores virão na sua estação. Amém? Glória a Deus. Toda a palma ao Senhor. Nós vamos trabalhar aqui alguns textos, tá bom? Então pode ficar ligado. Eu não vou trabalhar só um texto, porque a direção que o Senhor foi me dando foi: cada texto vai falando a respeito de uma estação. Então a primeira estação, qual vocês acham que eu vou falar? Vocês estão aqui? Qual é a estação que vocês acham que eu vou falar? Primavera. Logicamente a estação da primavera, não é? Nós vamos então ler, quem não trouxe Bíblia não tem problema, pode projetar aí, por favor, Gênesis, capítulo 21, Gênesis 18 logo, verso 9, Gênesis 18, depois vai ser o 21, verso 9, e diz assim, inclusive foi a mensagem que o pastor pregou ontem: os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velho, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Olha o 14. Acaso existe algo extraordinário demais para Deus? Yahvé, nessa mesma época de
Nós já conhecemos um pouco a história. Abraão era um homem já velho, Sara era uma mulher também velha. Nessa época em que o anjo chega, era um ano antes de Sara vir a engravidar de Isaac, então era um homem de 99 anos com uma mulher de um homem de 100 anos quase, com uma mulher de 90 anos. Então quando Deus manda os anjos dizerem, olha, chegou o tempo agora de seu filho da promessa nascer, Sara que estava ouvindo atrás da porta, ela se ri. E o riso dela era um riso de incredulidade, era um riso de, como assim? Né? Como é que eu sendo velha? E ela ainda vai falar assim, como? Ela conjectura consigo mesma. Porque quando a gente fala muito do milagre de Sara, a gente esquece que Deus também operou um milagre em Abraão. Você está entendendo, senhor? Observa, era uma mulher de 90 anos, com um filho de 100. E ela fala que eles não tinham mais o quê? Prazer sexual. Ou seja, eram dois irmãos dentro de casa agora. Sim ou não? Sim. Então ela fala assim, não é só um grave em mim. Um grave nele também. Né? Só que veja como é interessante. Nós estamos falando de uma mulher que era estéril desde quando ela era novinha. Então, a probabilidade de Sara, ainda de idade fértil, que seria a idade fértil, com a mulher engravidar, no caso de Sara era zero, porque ela era o quê? Estéril. Aí Sara tem agora uma segunda dificuldade. Além de estéril, ela é o quê agora? Idosa. Qual é a probabilidade de uma mulher de 90 anos engravidar? Nice? Não tem, né, Nice? Não tem. Não tem 90 anos, né? Então ela era estéril, idosa e ainda não menstruava mais, já tinha passado pela menopausa. Então ela tinha o quê? 3 dificuldades em engravidar, não é isso? E aí, para completar, o marido dela era o quê? Tinha passado idoso e... né? Então, a probabilidade era zero daquele casal ter um filho, né? Aí até meu marido brincou e disse assim, mas Deus é amostrado, né? Porque ele pega um negócio totalmente improvável para fazer e dizer que foi ele. Todo mundo sabe, só pode ter sido Deus. E aí agora eles recebem essa visita, Sara ri, está atrás da porta, né? Sara faz aquilo que nenhuma mulher faz, escuta atrás da porta. E eu brinquei com meu marido, não, porque ele tem um WhatsApp agora, né? Para que escutar atrás da porta, né? E aí o que acontece? Quando ela recebe, quando ela escuta essa promessa sendo liberada, Deus fala, não, existe algo demasiadamente grande, demais para que Deus não possa realizar. E eu acho lindo porque Deus agora determina uma época. Qual é a estação que Deus escolheu para que o filho viesse? Primavera. Primavera. E agora vamos pular para o capítulo 21 de Gênesis, verso 1. Capítulo 21 diz assim, ó. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que ele nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaac. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. Essa é a época da primavera em nossas vidas. A primavera é o cumprimento da promessa. A primavera é quando Deus prometeu algo para você e Deus determinou. Chegou o dia de eu cumprir aquilo que eu prometi. Se você orou por portas abertas, a primavera é a porta aberta. Se você orou para seu filho voltar para Jesus, a primavera é o dia que ele volta para Jesus. Se você orou para que Deus curasse uma enfermidade, a primavera é o dia que Deus cura a enfermidade. A primavera é a representação de dias melhores. É quando na nossa vida vai tudo bem. Primavera é a estação mais florida. Primavera tem a temperatura agradável, cenário bonito. São aqueles dias em que tudo que você faz prospera. Primavera é aquele dia que o trabalho rende. Primavera é o dia que você arruma a casa e a casa toda pronta e ninguém bagunça. Primavera é o dia que você testa uma receita nova e todo mundo elogia a sua receita nova. Primavera são os filhos com saúde. Amém. Primavera
é a aquisição de um sonho, é a realização de um sonho. Primavera é o tempo em que Deus diz: chegou o dia de você sorrir, chegou o dia de você receber, chegou o dia de você viver para você ficar melhor. Amém? Essa é a primavera. E qual é a lição que a gente precisa aprender no tempo da primavera, no espaço da estação da primavera? É: desfrute, celebre, usufrua a primavera. Quando tudo isso acontecer, você vai celebrar. Quando tudo isso acontecer, você vai gritar para todo mundo: eis que grandes coisas fez o Senhor por mim. Sim, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre. Primavera é época de celebrar a conquista. Primavera é época de, depois de dias de luta, dias de batalhas, você diz: uau, chegou o dia em que Deus contemplou a minha necessidade. Chegou o dia em que Deus realizou as minhas orações. Primavera é esse dia. Aleluia, glória, glória. Por isso que não cabe você chegar em dias onde você hoje está recebendo grandes coisas do Senhor e você ficar apático. Aleluia. Você não celebrar, você não se alegrar. Eu me lembro que meu filho está aqui com a gente. E há 2 anos, 2020, na verdade, meu filho começou a estudar muito para um concurso do Sargento do Exército. E quando chegou em 2021, ele passou o 1º ano em Fortaleza, longe da família. 2º ano lá em Minas Gerais, em Três Corações. Chegou o dia da grande, né, o dia da formatura. E eu estava todo o tempo assim, ó, filmando, me alegrando. Eu disse: vai pagar amigo, eu vou pagar gorila, porque minha vitória a gente tem que celebrar. Vitória tem que celebrar. Vitória a gente tem que mostrar de fato. Dizer: Senhor, obrigada, porque eu estou vivendo os meus melhores dias. Então não tem problema em você celebrar os seus dias. Celebre, desfrute, usufrua tudo aquilo que Deus escreveu para você. Sara está dizendo o quê? Que dia que o Senhor preparou para mim. Se um dia eu ri com a incredulidade, Sara está dizendo: hoje todo mundo vai se alegrar com essa história. Hoje todo mundo vai celebrar. Quando olharem o cenário de impossibilidade, quando olharem para um homem de 100 anos com uma mulher de 90, tendo um filho, é para se alegrar, é para glorificar, porque Deus realizou uma grande necessidade que ela tinha. Aleluia. Primavera é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Quem pode viver a primavera? Diga assim: a gente precisa profetizar. Se você não estiver vivendo ainda, se você não está nesse momento vivendo a estação da primavera, você vai profetizar assim comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a minha primavera já chegou. Mas a sua primavera está a caminho. Já chegou nesse lugar. Primavera é quando você pode também viver aquilo que você tanto trabalhou. Aleluia. Lá em Eclesiastes 2:24 diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar do fruto do seu trabalho. Primavera é época de férias. Primavera é época de você viajar. Primavera é época de você postar muitas fotos das viagens. Essa é a época da primavera. Amém? Amém. Agora vamos para a segunda estação. Verão. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Obrigada por tudo. E verão, nós vamos agora abrir Ruth capítulo 1, versículo 6. Nós vamos trabalhar vários versículos aqui. Ruth capítulo 1, verso 6. E diz assim: um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitava o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Só esse versículo. Observa. Um dia Noemi soube que em Moabe que o Senhor visitava o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou. Nós estamos falando de uma mulher, alguns já conhecem essa história, está lá no livro de Ruth,
de uma mulher, na verdade, uma família que decide sair de Belém, da casa do pão. A mulher, o esposo e seus 2 filhos. E vão para Moabe. Chegando em Moabe, então, aqueles filhos se casam com mulheres moabitas. Por que eles deixam Belém? Porque começa a faltar pão em Belém. Estava vivendo escassez, então eles saem na busca de uma vida melhor, achando que Moabe seria a solução. Chegando lá, aqueles 2 filhos de Noemi se casam com 2 moças moabitas. Só que acontece o seguinte: num período de 10 anos, Noemi agora perde o seu esposo e perde os seus 2 filhos. Então ali agora era uma viúva com mais 2 noras viúvas. Só que chega a notícia que Belém voltou a ter pão. E então Noemi, vivendo uma vida sem expectativa, vivendo uma vida sem nenhuma perspectiva que haveria melhoras, ela decide, um dia ela se acorda e ela fala assim: sabe uma coisa? Eu não vou mais ficar aqui no lugar da perda. Sabe uma coisa? Eu preciso sair desse lugar onde eu sou perdida. Eu preciso sair desse lugar onde só tenho subtraído a minha vida, onde só tenho chorado. Esse lugar onde eu não tenho mais perspectivas de melhorias. Noemi chegou ao ponto de pedir para mudar o nome dela. Noemi era alegre, bem-aventurada, agradável. E ela chega e fala assim: não me chama mais Noemi, não. Porque toda vez que vocês chamam pelo meu nome, alegre, esse nome, ele não combina mais com a situação em que eu estou passando. Esse nome, ele contrasta com o cenário de dor, de perdas e de lutos. Você pode falar que uma mulher está alegre quando da sua casa saíram 3 caixões? Você pode dizer que eu estou alegre quando a situação que eu passei nos últimos 10 anos foi enterrar meu marido e meus 2 filhos? Eu não tenho por que me alegrar. Só que um dia Noemi acorda e ela decide então voltar para Belém. E ela diz o seguinte: pode manter aqui por favor o versículo. Um dia Noemi soube que em Moabe que o Senhor visitava o seu povo, ou seja, em Belém havia agora chegado pão. E ela se aprontou. Eu acho linda essa versão porque diz assim: eu imagino Noemi agora acordou e quando ela foi fazer o café da manhã junto com as suas noras, enquanto estava lá o café, quem sabe, sendo preparado, ela falou: amanhã eu não quero mais estar aqui nesse lugar, não. Amanhã eu não quero mais chorar as mesmas dores que um dia eu chorei. Amanhã eu não quero mais ficar lambendo as minhas feridas, remoendo meu passado, lembrando de quem me traiu, lembrando de quem me machucou, olhando para o passado e não avançando. Essa mulher chama as suas 2 noras e fala: vamos trocar de roupa. Para quê? Para onde a gente vai? Vamos se aprontar, porque o nosso verão chegou. Porque nós estamos agora decidindo sair do lugar da dor para ir para um lugar agora diferente. E o que vai ter daqui para frente? Eu não sei. Eu sei que eu não vou ficar no lugar da dor. Eu sei de uma coisa: no verão você precisa se dispor a sair do lugar da dor. Verão é disposição. Verão é lugar de romper. É quando você olha a sua vida, você olha os seus traumas, você olha o cenário e você fala: eu não vou repetir os mesmos erros. Ah, mas a sua história é de uma família, de um pai que batia na mãe. Você tem que se conformar em casar com um homem agressor. Ah, mas a sua história, a tua família toda, ela se divorcia. Você tem que se conformar em se divorciar. Ah, na tua história, todas as mulheres são mães solteiras. Você tem que se conformar com isso. Não. Verão é: eu não vou repetir os mesmos erros que a minha família repetiu, porque eu tenho um direito, eu tenho a necessidade de me aprontar, de me levantar e declarar: eu vou sair desse lugar de glória, eu vou sair desse lugar de perdas, eu vou fazer diferente. E isso que verão é: eu tenho disposição agora para enfrentar lutas. Eu não quero ficar no lugar da perda. É a estação que você precisa romper limites. Eu não sei se você tem essa sensação, mas no verão a gente não fica mais esperto. As academias estão mais lotadas no verão. O povo tudo malhando. Verão é os dias mais longos, né? E noites mais curtas. Então o próprio calor nos expulsa da cama. A gente fica mais esperto, a gente faz faxina. A gente tá para tudo. Mas é tudo energético. Porque o verão é disposição. Então no verão você precisa decidir:
eu me disponho a não viver mais os fracassos que eu estou vivendo. O verão é você decidir sair do lugar onde você, quem sabe, está perdendo e decidir para o lugar onde você vai ganhar. Quando Noemi decide isso, ela vai para Belém. As suas duas noras choram no primeiro momento, depois a outra não vai embora e Ruth decide ir com a sua sogra. Mas lá no capítulo 4, aquela mulher que sai sem perspectivas de que seus dias iriam melhorar, aquela nora Ruth engravida, um homem a resgata, engravida ela, e aquela mulher que diz assim: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, a minha vida se tornou amarga. Aquela mesma mulher precisou escutar naquele dia, porque ela decidiu um verão chegar na sua vida. Olha como Deus foi maravilhoso com você, Noemi. Te deu um filho, resgatou a tua nora, para que teus dias sejam felizes. Não é o dia que você vê o inverno passar, mas você se apronta, se levanta. O que está impedindo você de viver a época da disposição, por exemplo, de liberar o perdão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Respeita as estações, mas faça o que é necessário da estação. Amém. Porque há mulheres que não estão rompendo em muitas áreas das suas vidas, porque não conseguem liberar perdão, não conseguem sepultar as pessoas que já deveriam ter morrido na sua vida. Verão é época de você levantar e dizer: sabe uma coisa? Eu não vou mais esperar que essa dor me consuma. Eu tenho um Deus que já me perdoou quando eu não merecia perdão. E se Ele já me perdoou, eu ainda não merecendo, por que eu acho que fulano, que fez alguma coisa comigo, que me ofendeu, que me machucou, não merece meu perdão? A graça que me alcançou é suficiente para que alcance essa pessoa. Ah, pastora, e a conta dela zera com Deus? Não zera. Mas você se libera para romper limites, para avançar naquilo que Deus preparou para você. Verão é o dia que você levanta e fala: eu não vou mais romper feridas, eu não vou mais olhar para a pessoa que um dia me traiu, me caluniou, eu deixo essa história para trás. Eu quero Belém para mim. Moab não me pertence, Moab não é meu lugar, Belém é o meu lugar. E aí a gente vai para a próxima estação, outono. E o texto que nós vamos trabalhar é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. João 15, versos 1 e 2. Isso já é Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele... para quê? Para que dê mais fruto. Deixa aí por enquanto. Outono é a estação mais conhecida como a estação das frutas. Mas é a estação que é necessário podar. E nós temos um problema de sermos podados. Porque a gente às vezes enxerga a poda de Deus como uma disciplina. Mas não é para te disciplinar, não é para te castigar, que Deus às vezes está nos possibilitando a parar e tirar situações ou pessoas que Ele está dizendo não servem mais para isso que eu tenho para a sua vida. Por quê? Porque essa pessoa ela era má? Não. Porque ela não vai se tornar útil para aquilo que eu tenho para você. Oh, glória. Você está entendendo isso? Também que alguém entendeu. É Deus dizendo assim: eu estou extraindo de vocês pessoas que não vão perceber, que não vão, na verdade, te ajudar, que não vão colaborar com o processo que eu tenho para você. O processo é que você gere mais frutos ainda, é que você cresça mais ainda, é que você amadureça mais ainda. E você está perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor tirou essa amizade? Por que o Senhor tirou esse relacionamento? Por que fulaninho me bloqueou no contato? Porque Deus está dizendo que eu preciso parar, eu preciso mudar, eu preciso tirar, porque eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, eu quero que você dê frutos. E é necessário, porque folhas amarelas vão impedir o teu crescimento, pessoas que vão atrofiar o teu crescimento, pessoas que vão te
a gente já experimentou plantar. Mas uma das coisas que mais eles ensinam as pessoas que trabalham com plantas é poda, você fica com cuidado, né? Mas agora que a planta está bonita, vai ter que podar. Aí você vai e poda, e quando você observa depois de alguns meses, aquela planta que estava mirrada, sendo sugada, começa agora a mostrar vida. É Deus dizendo, se não poda, vai continuar mirrada. Se não tira, vai continuar vivendo uma vida defiando. Mas se você deixa, se submete aquilo que eu quero fazer na sua vida, você não vai só se tornar uma grande videira, mas você vai gerar frutos, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai se tornar uma árvore de fato formosa, cheia de vida, cheia de vida. Aleluia, aleluia. A poda não significa que Deus não te ama. A poda é retirar tudo que não se torna bonito e saudável para você. Durante a poda, Deus vai eliminar situações e pessoas na sua vida. Eu creio. É a época de nós deixarmos Deus tirar o que não serve mais. É a época de depender do Senhor. A poda é você dizer, Deus, eu não sei o que é melhor para mim, mas tu que me criaste sabe. Tenha liberdade para tirar pessoas que o Senhor não vê mais necessidade de estar na minha vida. Tenha liberdade de tirar pessoas que não são úteis mais para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Deixa o Senhor te podar, deixa o Senhor te lapidar, como diz aquele louvor. Porque se Ele te poda, se Ele retira tudo aquilo que não vai servir, você não vai ficar mais mirrada, você não vai ficar mais defiando, você não vai ser mais alguém que as pessoas vão olhar e dizer, tadinha dela, olha como está o semblante dela. Não, elas vão olhar e vão dizer assim, se surpreender e vão dizer assim, como ela passou por aquela situação, como ela que foi traída, como ela que viveu na luz, está se levantando com mais força. Pode vir para cá, por favor. Eu lembro, vamos pagar as luzes também, a gente vai entrar na estação do inverno. Vocês estão entendendo? Amém. Deus está querendo falar com você nessa noite. A gente tem muita dificuldade de ser podada por Deus. Glória, aleluia. Tu és grande, tu és fiel. Porque a poda, às vezes, vai resumir as nossas amizades, que eram 20 para 1. A poda vai tirar você dos ambientes que você era convidada para agora ser uma pessoa que não é mais bem recebida nos lugares. A poda vai fazer você chegar num ambiente, está todo mundo falando alguma coisa, e quando você chega, todo mundo vai calar. Ninguém está falando com você não, porque o assunto não serve mais para você. Porque eu escutei conversas que você não ouviu. É cuidado, é amor, para você gerar mais frutos, para você crescer. Eu me lembro que uma época atrás, eu estava à frente de uma célula de mulheres. Estava crescendo, a célula estava bombando, vamos dizer, ela estava 2 células na época. E do nada, acabou a célula. Não foi decisão minha, mas acabou. E aí eu ouvi muitas conjecturas, né? Mas por quê? Por que estava dando tão certo, não sei o quê? Mas foi decisão da pessoa que recebeu a célula. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal porque eu vi um trabalho sendo feito. Eu fiquei mal porque eu ouvi comentários que não cabiam, que era eu que eu tinha decidido nada. Mas eu fui orar para Deus. Eu falei, Deus, o trabalho estava tão lindo. Aí um dia o Senhor falou, filha, deixa eu podar. Que é para fazer você crescer. Quando eu vejo que não serve mais de ser utilidade para você naquele ambiente, eu estou te colocando para você ser eficiente
naquilo que eu quero para você. Naquele mesmo ano, 2 outras células nasceram. Então Deus pode crescer, deixa Deus podar. E aí finalmente nós vamos para a estação do inverno. E aí na estação do inverno eu quero falar sobre uma mulher que está lá em Provérbios capítulo 31. Eu quero que agora vocês não se distraiam, porque até hoje, às 5 horas da tarde, eu não tinha palavra. Eu me tranquei no quarto e falei, Deus, se eu dar o tema, mas não me dá a palavra. Se eu dar o tema, mas não me dá a instrução. Deus tem essas coisas. Só que Deus começou a ministrar e usou algumas pessoas para isso. Para falar que a gente precisa ir para o lugar da vulnerabilidade também. Porque às vezes a gente quer passar os processos e quer mostrar que foi fácil o processo, não foi fácil, né? Não mesmo. Só que quando você fala, parece que foi fácil. Provérbios capítulo 31, versículo 21 diz assim, fala a respeito de Provérbios 31, são conselhos de uma mãe para os seus filhos, de como seria o referencial de uma nora, de uma boa esposa, de uma boa mãe. E um dos atributos dessa mulher virtuosa diz assim, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. A época do inverno, enquanto a época do verão está nas academias, a gente está correndo, a gente está fazendo tudo. A época do inverno é a hora que a gente vem para a nossa casa, não é isso? A época do inverno é onde a gente se acolhe mais, porque o próprio clima é mais frio. O nosso corpo gasta mais energia para manter o nosso corpo aquecido. É a época que a gente precisa agora voltar mais para a nossa casa. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre inverno. É tempo de avaliar o que de fato é importante para a sua vida. Inverno é tempo de você refletir sobre o que de fato necessita e precisa do seu tempo. Inverno é o tempo onde essa mulher, ela se antecipa e ela sabe que vai vir um inverno rigoroso, ela sabe que vão vir dias muito frios, mas ela não é pega de surpresa, porque ela preparou a sua casa para os dias maus. Porque ela preparou cobertos, casacos, agasalhos, tudo que seria necessário para que ninguém da sua casa sofresse. E às vezes o Senhor está nos chamando, mulheres do século 21, para voltarmos para a nossa casa. Eu estou vendo uma geração diferente nesse tempo. Eu sou de uma geração de que corri muito para alcançar da porta de casa para fora. Eu sou da geração que eu ouvi que a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que se formar para não depender de ninguém. Eu sou da geração que eu particularmente fiz muito esforço para ascender profissionalmente. Só que chega uma hora que Deus está querendo que a gente faça o caminho inverso. Eu sou daqui de Gravatar. Eu saí daqui em 1999 para 2000. E quando eu cheguei em Recife, eu fiz isso, eu estudei muito. Foi uma época que eu mais me dediquei. Eu fazia um curso pela manhã de turismo, eu fazia um estágio de turismo e eu fazia faculdade de relações públicas. Foi a época que eu comi mais mal na minha vida. Foi a época que eu segurava no ônibus e cochilava. Minha mãe me fazia às vezes um sanduíche, que era o meu almoço. E quem mora em Recife sabe que tudo é muito distante. Foi a época que eu precisei correr contra o tempo para alcançar aquilo que eu acreditava que seria o meu êxtase de vida, a minha plenitude de vida. Quando chegou em 2001, Deus me colocou um freio na minha vida, foi quando eu engravidei do meu filho. Mas ainda assim, agora eu assumi que eu precisava trabalhar mais. Se eu trabalhasse
demais para manter o meu filho. Foi a época que eu trabalhei muito, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, fazendo cerimonial para acordar às 6 da manhã e começar toda uma rotina de volta. Não foram dias fáceis. Foi a época que eu fazia 4 a 5 provas por dia, quando as 2 faculdades a agenda batia. Mas foi a época também que eu percebi o quão forte poderia ser quando a gente tem um objetivo. Terminei o curso, comecei a trabalhar agora na área de turismo. Comecei como estagiária, fui galgando na minha área. Deus acrescentava sobre a minha vida. Me deu uma responsabilidade, me deu um compromisso. E graças a Deus eu fui crescendo naquilo que eu ia trabalhando. Quando o João faz 3 anos eu me caso. Eu começo a namorar o pastor, depois a gente se casa. E finalmente vem as crianças. As outras 2 meninas. Mas ainda assim, nesse afã de trabalhar para fora, eu não conseguia me ver olhando para dentro. Eu terceirizava a tarefa dos meus filhos. Eu tinha ainda sorte que tinha minha irmã, que do João ela assumiu 100%, ele passava o dia com ela, não era para fazer tarefa com ele. Mas as outras 2 eu já não tive mais essa mesma sorte. Então eu terceirizava a tarefa. Eu nem sabia o que faltava na minha casa. Eu vim descobrir, por exemplo, um dia que meu filho não comia um determinado biscoito quando a empregada saiu. Porque eu comprei que ele não comia. Eu entendi, ele não gosta de biscoito há quanto tempo esse biscoito. E aí foi quando então, depois de 20 anos dessa ascensão que eu posso chamar, porque dentro da minha área, só depois sendo dona, eu era gerente de uma loja multinacional em Recife. Foi quando Deus falou assim: filha, chegou a hora de você providenciar para os invernos rigorosos tudo aquilo que a sua família tem necessitado e gritado. Chegou a hora de você parar de olhar para fora, parar de se projetar da porta de casa para fora. Você precisa encontrar prazer naquilo que eu confiei em suas mãos. Porque há mulheres que não estão sendo realizadas, nem porque estão trabalhando fora, porque se sentem negligentes por não fazer o papel que elas queriam fazer. E eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia que a mulher não deve trabalhar fora, entenda. Para mim foi uma estação, mas eu estava preparada agora para viver uma outra estação na minha vida. Como há mulheres também, que porque estão dentro de casa, estão muito frustradas, porque estão dentro de casa e não encontram prazer em dentro de casa. O inverno é o lavar a louça todo dia e ninguém saber que você lavou aquela pilha de louças. O inverno é você às vezes passar uma noite inteira com um bebê, um filho com febre. Enquanto todo mundo dorme, você está lá. Só dorme quando o termômetro mostrar abaixo de 37,5. Inverno é o lugar onde Deus vê todas as tuas necessidades sendo supridas no secreto. Inverno é o lugar onde você olha para a sua casa, olha para as necessidades dela e você entende. Eu entendo, Senhor, que é aqui, nesse lugar sem holofotes, nesse lugar sem projeção, nesse lugar onde não há elogios, que o Senhor está me estabelecendo para ser uma mulher que está empreendendo na sua casa. Quando eu voltei para cá, no ano de 2017, início de 2017, Deus falou: agora é a hora de você olhar com amor para tudo aquilo que eu te dei. Eu não quero ser hipócrita e dizer que foi fácil. Não é fácil alguém olhar e saber que tinha uma equipe para liderar, que mandava, e daqui a pouco tem que botar uma sandália havaiana e tem que fazer almoço, lavar a louça do almoço, fazer jantar, lavar, tem que administrar os conflitos de crianças se batendo. Não é fácil você olhar e dizer assim: eu estou recuando. Será que de fato eu deveria vir para esse lugar? Porque foi quando Deus me trouxe para Gravatá. Eu vivi dilemas. Eu queria sair desse inverno. Eu queria sair desse lugar porque eu achava que eu estava colocando a perder tudo aquilo que eu acreditava ter conquistado durante os 20 anos que eu passei em Recife. Até que um dia, Deus usou até a vida do meu filho para me lembrar. Porque eu me lembro que quando eu estava lá naquela época de lutas, meu filho crescendo, minhas meninas crescendo e sendo criadas
por empregada como as minhas meninas. Um dia eu falei assim, um dia eu quero ter tempo de qualidade com meus filhos. Um dia eu quero me dedicar à igreja. Nós tínhamos uma igreja no Recife, né, Lutrinha? Lutrinha acompanhou também essa época. Um dia eu quero ter tempo para fazer uma tarefa com meus filhos. Eu não sabia nem cozinhar. Até que um dia eu estava aqui em Gravatá, lavando louça, e Deus me colocou num lugar. Sabe Davi que estava nas malhadas, atrás das malhadas das ovelhas do seu pai? Aquele lugar escondido onde ninguém achava, onde ninguém dava valor. Esse era um dia. Fui morar numa casa só misericórdia. Quando enchia a pia de muita água, chegava a hora que aquela água suja transbordava nos meus pés. Eu estava nesse dia me revoltando, me debatendo contra o meu inverno. E eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui em Gravatá? Eu não acredito que eu estou fazendo isso da minha vida. Eu estava me queixando e murmurando, não entendendo que aquela era a estação que Deus estava me preparando para me botar em uma outra estação. E meu filho chegou do lado, que foi, mãe? Um garoto, seus 17, 18 anos. Ele falou, por que você está assim? Eu falei, porque eu não sei o que eu vim fazer em Gravatá, filho. Essa hora eu devia estar lá, no ar-condicionado, né? Eu viajava uma vez por mês pela empresa, para representar a empresa. Era muito holofote, né? A gente já vinha ficando num lugar de evidência, né? Confiava a loja minha, o dono. Eu devia estar lá, o que eu estou fazendo aqui? E meu filho lembrou, usado por Deus, falou assim, mãe, você não lembra que você orou para ter um tempo de qualidade para a gente? Deus realizou a tua oração. Na hora. O Senhor falou para minha filha, você ora e esquece, mas eu não esqueço. Eu já comecei a pedir a Deus que começasse a me dar prazer naquilo que eu considerava um peso. Vocês estão entendendo? Aleluia. Dá prazer em sentar e fazer uma tarefa pela 25ª vez e a criança ficar olhando tudo menos a tarefa. Comecei a orar para Deus para me dar prazer e me dar criatividade para eu cozinhar a mesma coisa de forma diferente. Ainda hoje, né, eu estou pedindo receita, falo, é ser criativa naquilo que eu não fui acostumada a fazer. Me dá prazer em sentar um dia e assistir um filme com os meus filhos. Me dá prazer em colocar a mesa para o meu esposo e de fato não ser um fardo quando ele chega na casa dele e ele encontra agora a sua esposa e os seus filhos, trazendo um ambiente de paz. Então, não há inverno melhor que não seja esse que você precisa se voltar para a sua casa. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as mães precisam voltar a reconhecer o choro dos seus filhos. Amém. Quando nossos filhos nascem, diz uma história que o filho nasce e uma mãe nasce junto. Porque é impressionante. A mãe de primeira viagem, o filho chora, ela sabe se é choro de cólica, choro de dor de ouvido, choro de fome, choro de sono, choro de calor. Ela reconhece, né, assim ou não. Meu marido fala, como é que você sabe? Eu não sei. Só sei que foi assim. Ela está chorando por causa disso, Gustavo. Não, agora ela está chorando. Como é que você sabe? Daqui a pouco ele também começou a ter essa sensibilidade. Nós estamos vivendo uma geração que nós mães precisamos voltar a colocar o ouvido na porta do quarto dos nossos filhos e saber por que eles estão gritando em silêncio. Amém. Estamos vivendo um tempo de negligência onde mães não estão mais preparando agasalhos quando o inverno rigoroso chega na sua casa. Estamos vivendo um tempo em que a primeira goteira vem para depois ela saber que tinha uma goteira na nossa casa. Deus está nos chamando para voltar para dentro, para voltar para o lugar onde de fato você foi constituída. Deus está nos chamando, enquanto é tempo, de cuidarmos daquilo que Ele nos confiou. Os nossos filhos não são herança do mundo, são herança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se eles são herança do Senhor, você vai prestar contas de um a um, porque a herança não é sua. Aleluia. A herança é do Senhor.
sair para romper lugares e situações que você não romperia. Amém. Você está entendendo que o outono é a preparação para você ser lapidado, mas para você frutificar para um novo propósito de Deus. Mas o inverno, não esqueça, o inverno é o lugar secreto onde Deus te honra. Amém. O inverno é o lugar secreto onde Deus te vê. É no inverno que você honra ao Senhor. É no inverno que você faz Deus ver que você está se esforçando para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa, para ser uma boa esposa. É nesse lugar secreto onde Deus veio falar: mulher virtuosa, quem achará? Essa mulher é elogiada pelos seus filhos e seu esposo. E ainda por cima, só é possível essa mulher ser chamada de mulher virtuosa porque ela teme ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Aleluia. Cada estação, ela tem suas belezas e tem também suas dificuldades. Toda estação ela tem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não vai passar por nenhuma estação sozinho, porque Deus estará com você, galera. Pastor, o que te fez sair daquilo que você considerava conquista e recuar para um lugar que você tinha saído para avançar? O que te fez tomar essa decisão? Meu marido havia chegado aqui primeiro com as crianças, mas eu relutei por um ano. Porque um dia eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê apenas uma palavra para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. E Deus me falou assim: filha, não te ordenei eu, seja forte, seja corajosa, não temas, porque para onde quer que tu fores, eu irei com você. Nós vamos adorar ao Senhor. Depois nós vamos ter um momento onde você vai receber uma oração especial. As águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é
Quem sabe você está vivendo a época do outono, você está questionando a Deus, mas Senhor, por que eu estou perdendo tanto? Por que eu não aguento mais ficar sozinha? Eu não aguento mais, ó Deus, observar que as pessoas estão saindo de perto, observar que as